Bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem. Eu sou o Lucas Mello, gerente de inovação da NV. Hoje vou mediar aqui esse encontro com essas ilustres participantes. O nosso foco aqui hoje é falar sobre cloud em unidade de saúde, segurança e eficiência. E para isso a gente tem aqui conosco o Carlos Filho, gerente de infraestrutura da Float, o Michel Leger, head comercial da Float, Alex Julian, que é CEO da Cora Saúde. Sejam todos bem-vindos. Vou pedir aí para todo mundo que tá nos assistindo, também muito obrigado pela presença de vocês, para dedicar um tempinho aqui para a gente conversar sobre esse tema. Por favor, nos sigam nas redes sociais, aí, tanto a MV quanto a Float, para que a gente possa ficar acompanhando nossos conteúdos e ter o nosso engajamento, tá? Deixar um tempinho aí para vocês se apresentarem, Carlos, Michel e Alex, por favor, fique à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, tá? Sou gerente da parte de infraestrutura de cloud aqui da MV e da Float. Espero que aproveitem aí o conteúdo que a gente vai falar um pouquinho sobre cloud, tá? Alex, quer falar primeiro? Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Sou Alex, trabalho em tecnologia aqui na Cora. É um prazer estar com vocês e poder compartilhar um pouco aí como que a gente faz o bom uso da cloud, benefícios e o que se espera aí desse caminho que todo mundo está trilhando. É um caminho sem volta. Prazer estar aqui com vocês e que sorte a minha poder trocar com um time tão bacana. Muito obrigado, Alex. Bom dia a todos. Então, pessoal, eu sou o Michel, sou o head comercial da Float. Acho que, seguindo a linha do Lucas, né, agradecer a todos aí pela participação. E a ideia aqui é a gente dividir um pouquinho e aprender, principalmente, né, com todos aqui presentes. Obrigado. Bom, gente, a gente sabe que a utilização da nuvem, ela vem numa crescente muito grande, vem se tornando rotina. A gente tinha muito receio, né, inicialmente, e a partir de agora ela vem crescendo. A gente tem um estudo da Healthcare Cloud, que diz que até em 2025
provavelmente os investimentos em nuvem na área da saúde no mundo chegarão perto dos 70 bilhões de dólares, né? Um crescimento aí de utilização de cloud em torno de 20% ao ano. A gente sabe que existem vários benefícios e é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Queria te ouvir, Alex. Bom, eu vejo, como você disse, vários, né? O primeiro é que um hospital, né, cara? Não é um data center. Então, a gente ter esse ambiente cloud facilita o uso do espaço físico para gerar leito, né? A gente tem unidades onde tem muito servidor, a coisa acaba populando 2 ou 3 alas. Então, esse é o primeiro benefício que eu vejo logo de cara. O segundo é terceirizar aquilo que eu chamo de dor de cabeça. Né? Ambiente em cloud é um ambiente onde a gente tem uma equipe olhando 24/7, onde a gente tem benefícios de segurança da informação, que é um assunto na agenda de todo mundo hoje em dia. Então, ter esse ambiente em cloud nos garante segurança, nos garante escalabilidade, nos garante disponibilidade, e é tudo aquilo que o hospital precisa. O hospital acaba funcionando 24/7 e a gente acaba tendo que ter essa disponibilidade super disponível toda hora. Né? A gente não consegue fazer com que isso, com um time interno, seja tão eficaz do que utilizando um ambiente cloud e às vezes até um parceiro para poder gerenciar isso. Então, escalabilidade, segurança e espaço físico são benefícios logo de cara. Obviamente, fora tudo aquilo que a gente conhece de compra, atualização, né? A máquina não fica em end of life, porque isso é um trabalho que a empresa que vai gerenciar esse serviço para a gente cuida. Então, para nós, do ramo hospitalar, acho que o principal benefício é contar com um parceiro que consiga ajudar a gente a ter esse ambiente disponível, escalável e principalmente seguro. Maravilha, Alex. Obrigado. Seguindo contigo, né? É sempre importante o relato, ainda mais vindo de uma instituição de alta complexidade como é o Cora Saúde. Então, detalha mais um pouco como tu enxerga o uso da tecnologia em ambiente de alta criticidade, né? Visto do tamanho do porte e todo o crescimento previsto que o Cora tem em seu planejamento. A gente está partindo para isso, né? A gente tem um projeto chamado Multi-Cloud, onde a gente coloca todos os nossos sistemas hospedados na nuvem. Obviamente que a gente tem um desafio, às vezes a versão, às vezes o software não está preparado para isso. A gente tem um desafio muito grande com integrações também, né? Porque às vezes o software principal está preparado, mas o satélite que conecta nesse software não é preparado. O barramento precisa ser refeito. Então é um caminho em construção, né? Os benefícios da cloud ainda não são, na minha visão, 100% coletados, porque o nosso ambiente tecnológico e hospitalar não é preparado para, né? A gente tem um trabalho muito forte em construção, que é preparar aquilo que a gente usa para que possa conviver nesse ambiente de forma integrada. Via de regra, a gente tem muita situação que tem um pedaço em cloud, outro pedaço em on-premise, porque a aplicação XPTO não roda em cloud, a gente tem que fazer uma conectividade, criar regras de segurança, e uma dor de cabeça muito forte, né, para as instituições de saúde. O que a gente precisa é um movimento coordenado, né, um movimento meu como cliente que quer ir para o cloud e dos fornecedores para que possam se sensibilizar que esse é um caminho sem volta, né, para que a gente consiga criar um ecossistema que possa operar na nuvem. Senão a gente vai ficar sempre com um pedacinho faltando, com um pedacinho que a gente vai ter que adaptar alguma coisa, seja uma segurança, seja uma VPN, seja algo que a gente precisa para que aquilo funcione. Então, é um movimento coordenado entre fornecedor e clientes, e a maioria dos clientes já estão nessa onda. O que a gente vai precisar é começar a achar alternativas de talvez até trocar fornecedores que não queiram assumir esse caminho, porque, de novo, é um caminho sem volta, é um caminho que traz segurança, que traz racionalização dos custos e que traz escalabilidade. Muito bom, Alex, obrigado por compartilhar. É bem esse caminho sem volta, mas que existe toda uma preparação, né? A gente sabe que o tema da cloud ele já vem há muito tempo sendo debatido, ele já foi a super novidade do mercado de tecnologia. Contudo, a gente sabe que precisa do tempo de maturação de todos os agentes, né? E na saúde, a gente sabe que os tempos são um pouquinho diferentes, mas que bom que chegou esse momento, porque
a partir da utilização da cloud, a gente vem com algumas outras vantagens, né? Que principalmente a questão de segurança, isso é um ponto que vem batendo, vem acontecendo bastante, a gente tem sofrido muitos ataques, inclusive recentemente a gente teve aí um ataque nos Estados Unidos que parou uma boa quantidade de hospitais, vazamento de informações de segurança. Então eu vou pedir para o Carlos, conta para a gente um pouquinho com relação a esse tema, né, de segurança que a nuvem vem proporcionar para os nossos clientes, e não só nossos clientes, mas para quem consome esse serviço. Bom dia novamente, pessoal. Pegando um gancho aí do que o Alex falou, né, que é um caminho sem volta, de fato, né, porque hoje a cloud é uma extensão da infraestrutura que o cliente tem, né, a possibilidade de você escalar isso aí é muito rápido e muito grande, né. E falando principalmente de segurança, que é um dos assuntos mais importantes quando a gente fala de cloud, não só o segurança, mas um dos mais importantes, ali principalmente na área de saúde, que a gente trabalha com muitos dados sensíveis. E a gente pode falar de que a gente tem um conjunto de protocolos, né, para tentar manter o ambiente mais seguro, mais resiliente. E aí a gente pode falar de várias coisas, né? Autenticação de controle de acesso, né, para que só as pessoas autorizadas tenham acesso àquele ambiente e elas, inclusive, sejam auditadas esses acessos, saber o que está sendo realizado. Criptografia do dado, não só o dado que está dentro da cloud, mas a transitação do dado, né, entre as pontas também é bem importante a gente pensar em criptografia. A gente não pode deixar de falar de monitoramento 24 horas, né, e o monitoramento com auditoria, entendendo o que está acontecendo no ambiente, se tem algo fora do normal, e a gente tem aplicações aí, principalmente de extrema importância, que é o sistema hospitalar, né? Se a gente for falar de saúde, principalmente. E a gente não pode parar 24 horas, tá? Gerenciamento de identidade de acesso, né? Quando a gente fala de IAM, então a gente pode controlar e ter a identidade de quem está acessando e qual é a instituição de onde está partindo aquele acesso, né? Segurança de rede, então a gente vai falar de firewall, de WAF, né? Camadas de segurança, vai ter barramentos ali, balanceador que vai conseguir fazer essas camadas de segurança na parte de rede. E aí a gente vai falar de backup, por exemplo, e aí você tem que ter uma política de backup muito bem trabalhada e instruída, né? Tanto de aplicação como na parte do próprio banco de dados. Vai ter o DR, que vai te dar uma maior segurança, que você vai conseguir ter um ambiente mais resiliente. A gente tenta trazer um ambiente mais seguro possível, mais lógico, que sempre vai ter alguma vulnerabilidade que a gente diariamente tem que estar trabalhando, né? E o DR vai trazer essa confiabilidade, esse conforto maior dentro da cloud, né? E o DR, quando a gente fala, pessoal, não é só para cliente que já é cloud. Você pode ter um ambiente on-premise, que você queira fazer uma outra segurança em um outro lugar, né, levando todo esse ambiente para a cloud, tá? Fala, Alex. Só para complementar aí, Carlos, exatamente, né? Não adianta a gente ter lá um super disponível ambiente na nuvem e esquecer do DR, né, cara? Acho que essa é a estratégia, e aí cada organização, cada unidade do grupo hospitalar tem que pensar qual a melhor maneira para que possa seguir com isso, mas a política e estratégia de DR é mandatória. Você colocou aí, super sensível mesmo. E o DR, a gente pensa que só é para ambiente on-premise. Não, é ambiente on-premise para cloud, é de ambiente cloud para cloud, porque a cloud ele vai estar lá disponível com teu servidor de banco, de aplicação e tudo mais, mas também é um ambiente que pode estar ali, a gente tenta botar todas as camadas de segurança, mas que aí pode ocorrer algum problema. Então, também pensar em ter um DR de cloud para cloud também é importante. E aí a gente vai falar de atualização contínua, né? Tanto de sistema operacional, de banco. Oi, Lucas. Não, só complementando, aproveitando essa questão do DR, né, do Disaster Recovery, é importante pegar alguns casos, né? A gente já teve casos de cliente que, em média, tá? A gente se sofre um ataque, vamos falar de ransomware, né? Que é um pouco mais comum. Em média, a reestabilização dos serviços, até formatar todas as máquinas, porque às vezes, né, precisa fazer todas essas contramedidas para que a gente seja restabelecido o serviço e não volte a ser criptografado. Então, geralmente, em média, leva de 3 a 7 dias em ambientes tudo normal, se a gente não tiver outros problemas e dependendo do tipo de ataque.
A gente está falando, quando a gente fala de desastre recovery, fazendo esse desastre na nuvem, a gente está falando de ter um ambiente disponível em até 2 horas, né? Então, ou seja, a gente só faz o complemento do banco de dados, desde a parada onde os archives vão sendo carregados, e depois a gente já consegue ter esse ambiente disponível, basta fazer as liberações para acesso na rede. E aí um ponto muito importante, né, que mesmo o ransomware existindo dentro da rede, todas as contramedidas e a utilização dos processos de firewall para ele pegar o nosso servidor na rede e ele comprometer essa nossa nova operação que está funcionando, ele é muito mais difícil, praticamente com um risco muito baixo. Tá? Só para deixar esse fato aí que a gente pega, faz parte do nosso, infelizmente faz parte do nosso dia a dia aí, reestabelecer serviço de ransomware, infelizmente, quando não se tem essa estrutura do disaster recovery, demora muito para a gente restabelecer os serviços, e aí é prejuízo financeiro, prejuízo de pacientes, estresse emocional bastante grande aí da equipe de TI, de todas as pessoas que entram em modo de contingência. Hoje em dia, no mundo altamente tecnológico, né, nós ficarmos com um hospital independente do porte, ficar 7 dias ali trabalhando no papel é bem complicado. Obrigado, Carlos, só fazer esse complemento. Eu que agradeço, Lucas. A gente esbarra muito em relação a custo, né? Então, normalmente, os hospitais ou os clientes, eles só dão uma atenção maior com relação ao DR ou outras medidas de segurança quando ocorre um incidente, né? E hoje a gente consegue fazer, não só para o hospital, mas para qualquer instituição, pacotes, né, de DR de acordo com a necessidade e tenta se moldar o custo justamente para que a gente possa trazer uma segurança maior e melhor para eles, tá? Eu não sei se tu continuou com a mão levantada, tem alguma coisa ainda a falar, Alex? Não, e é uma coisa bacana que a gente pode pensar também, Carlos e Lucas, na hora de implementar um business case para justificar, a gente invariavelmente tem uma readequação do time interno de tecnologia, porque muitos dos controles e necessidades que a gente tinha com o ambiente on-premise deixam de ter. Né? Inclusive de software, não estou dizendo só braço, não. A gente pode remanejar as pessoas para fazer. Né? O time de tecnologia geralmente é bem curto. A gente não é uma empresa de software, é uma empresa de hospitais, então o time de tecnologia já é pequeno. Então a gente pode readequar as pessoas para fazer aquilo que tem mais urgência e a gente acaba tendo um arcabouço de software para controlar ambientes. Então isso também acaba entrando nesse business case para justificar aí a movimentação do ambiente em nuvem ao invés do ambiente on-premise. Tem uma dica para o pessoal que ainda está trabalhando para tentar justificar esse tipo de investimento. Perfeito. Além disso, assim, se a gente for falar ainda desses protocolos, aí tem atualização contínua, né, de manter os softwares sempre atualizados, sistema operacional, banco, conformidade com regulamentação, por exemplo. A gente tem a LGPD que ajuda no Brasil a questão das informações. E os dados, mesmo na cloud, eles têm que estar na cloud dentro do Brasil. Ela não pode estar numa cloud nos Estados Unidos, no Peru, no Chile, na Europa. Não, tem que estar dentro do Brasil. E isso é uma das contramedidas que são utilizadas para tentar manter a segurança dos dados, principalmente dos pacientes, que são dados extremamente sensíveis, né? E aí a gente também não pode deixar de falar que é uma responsabilidade compartilhada, né? Porque acha que por estar na cloud a responsabilidade é toda do que está lá na cloud e da empresa que está na cloud. Não. Existe também toda uma educação, uma responsabilidade do lado da instituição também, para manter também as medidas de segurança, para que isso não seja reverberado para a cloud, tá? Eu acho que é isso, Lucas. Um pouquinho, pincelar rapidamente aí algumas coisas de segurança. Lógico que se a gente for falar de segurança, a gente vai passar o dia aqui conversando, mas é uma série de protocolos que a gente tem que pode ajudar aí nesse processo. Valeu, Carlos. Obrigado aí por compartilhar, Alex, também. Esse tema está bem evidente, né? E a gente sabe quanto é doído, a gente atua diretamente lá, quanto é doído quando tu perde um ambiente on-premise, o cliente liga o fator de desespero, e como a cloud pode nos ajudar sobre isso, né? E, inclusive, complementando, ajudar na velocidade que a gente coloca projetos, né, e testes, ambientes para testar as coisas, isso nos dá uma grande agilidade, né? Alex, deixa eu te perguntar de novo aí, né? Rapidinho, só aproveitando, a gente já conseguiu, com esse processo da cloud, por exemplo, tirar clientes on-premise do sufoco que teve problemas em ambientes, né, on-premise, e a gente conseguiu subir um ambiente de uma forma rápida na nuvem
e conseguiu fazer essa migração de banco, de toda a estrutura dele para a nuvem, para poder voltar à operação de forma rápida. Se ele fosse fazer isso dentro do ambiente dele, que ele tinha um ambiente físico que deu problema, ele ia ter que esperar fornecedor, entregar a máquina e tudo mais. A gente conseguiu fazer essa movimentação muito rápida para um ambiente da nuvem. Ótimo, perfeito, Carlos. Alex, voltando a, a ter um depoimento aí que é bem importante, né, devido ao tamanho do Cora e essa nossa longa parceria. Nos explique aí como na prática que a cloud ajuda o Cora Saúde. Nosso exemplo aqui, a gente tem mais de um hospital conectado dentro da mesma base, né? Isso acaba trazendo um melhor cuidado do paciente, porque esses hospitais que estão na mesma base estão dentro de uma mesma região. Então, a gente acaba praticando uma coisa que está bastante em alta nas discussões de healthcare, que é a interoperabilidade. Eu consigo ver o prontuário do paciente em hospitais perto da mesma região, né? Consigo saber que exame que ele está fazendo, o exame que ele já fez, né? Eu consigo diminuir pedidos de exame a partir de um exame que ainda é válido. Então, isso para a gestão do cuidado, além da parte tecnológica, para a gestão do cuidado é extraordinário, né? Porque a gente acaba cuidando melhor dos nossos pacientes. O que a gente está fazendo é estudar um movimento maior para que mais unidades compunham esse arcabouço em cloud. A gente saia do on-premise e passe para isso. A gente está nesse momento no estudo para saber, como eu disse, quais soluções vão ser impactadas, né? Mais entendendo recursos de infraestrutura, quais são as ferramentas que a gente usa hoje que não estão preparadas para retornar aos nossos fornecedores e ajudá-los a construir esse caminho, né? A gente conseguiu ter uma disponibilidade maior nessas unidades que a gente tem no ambiente em nuvem. Um ponto que o Carlos tocou, da indisponibilidade por quebra da máquina, por problema de memória, isso não acontece mais, né? E com a parceria da Float, a gente implementou um serviço de monitoramento que refletiu em disponibilidade alta desse ambiente. Então, qual é a principal vantagem do ambiente que a gente tem hoje? Hoje eu não sou mais avisado pelo médico que está indisponível. A gente consegue falar, pessoal, a gente está com uma oscilação, essa oscilação tem comprometido um pouco o desempenho, e em X horas a gente vai resolver o problema, em X minutos, em X tempos, né? E isso acaba dando previsibilidade e preparando o corpo clínico para agir no momento de indisponibilidade, que geralmente acontece não por causa do ambiente, mas pelos meios de comunicação, né? Quebra de link, a gente tem muita fibra que ainda passa no chão, ou poste cai, então a nossa indisponibilidade deixou de ser no ambiente, a maioria das vezes, e passou a ser através dos meios físicos que a informação trafega. E também a gente parou de passar nesses lugares, o que o Carlos falou agora há pouco, né? O susto da quebra, e aí o cara não tem peça, a gente passou por uma pandemia que tornou muita coisa indisponível, muito appliance, a gente precisa comprar, não chega do dia para a noite, não chega da hora. Então isso tem trazido benefícios grandes para a tecnologia, mas para o cuidado do paciente também, né? Ter a possibilidade de atender ele de forma única em nossas unidades que compõem essa base. Boa, Alex, sempre o paciente é o nosso foco, né? Para nós que trabalhamos na área da saúde, independente de sermos, né, fornecedores de software, de infraestrutura, o paciente sempre é o objetivo, e quanto maior a nossa disponibilidade, menos as pessoas sofrem lá na ponta, né? Porque a gente sabe como é que é ser atendido no hospital, tem que demorar, uma fila, aguardar na agonia, ou familiar. Então, isso é bem importante, essa alta disponibilidade de todos os serviços para que a operação fique mais fluida e, consequentemente, o atendimento fique melhor com a experiência. O Michel tá quietinho hoje, Michel? Não eram os participantes aqui que a gente deveria conversar? Eu estou aprendendo, né, cara? Que bom. Eu também estou aprendendo bastante com o Alex ali. Então, cara, comenta para nós aí um pouquinho do ponto de vista aí comercial, o que tu está vendo de tendências, o que o mercado está pedindo aí para a gente e o que a Float também tem para oferecer aí. Conta para nós, por favor. Perfeito, cara. Vamos lá, então. Eu acho que vários pontos aqui já foram comentados, né, mas são importantes de serem ressaltados, né? Como o Alex, inclusive, comentou, tu também, né, Lucas? É um caminho sem volta.
E a gente está notando, principalmente na área de saúde, uma demanda absurda de estudos para migração para cloud. Isso é muito interessante, tá? Eu separei algumas vantagens aqui para a gente conseguir detalhar um pouquinho melhor. Obviamente, a maioria delas já foram comentadas por todos aqui, né? Dentre elas, disponibilidade e confiabilidade, por exemplo, flexibilidade geográfica, a segurança, né, pessoal? Se a gente for analisar hoje, qual o hospital que hoje teria condição, ou instituição de saúde, né, que teria condições de ter um nível de segurança que um data center hoje tem, né, que um provedor grande tem, com criptografia, com autentificação de de fatores, né, multifator, monitoramento, etc., né? Então, isso daí é um item principal, eu diria, para essa migração, né? A segurança é imprescindível. Atualizações também, né? Atualizações automáticas, eu acho que o Carlos comentou isso, que é uma vantagem bem legal. Backup e IDR, como o Carlos já destrinchou essa parte aí de forma rápida, mas bem assertiva. Eu acho que a parte de inovação ela é muito interessante também, né? Porque num ambiente on-premise dificulta um pouco esse formato, né? Sustentabilidade ambiental é outra coisa que está bem, hoje em dia está muito bem falado, né? E os grandes provedores estão muito preocupados com isso, com índices de carbono, etc. Então, a gente consegue mais essa vantagem, mas eu separei duas que, na minha visão aqui, elas se juntam, que inclusive foi comentado pelo Alex, que seria escalabilidade e custo, né? Eu acho que esses dois fatores andam juntos, porque se nós analisarmos como hoje é uma demanda quando chega para a gente aqui, como a gente vai desenhar uma demanda on-premise, que o Carlos comentou há pouco, né? Pô, a gente vai analisar, vai fazer um assessment na base do cliente, analisar picos. Nesses picos que normalmente duram aí 3, 4 dias no mês, que é um mês de faturamento, etc., ele tem um processamento, um uso de memória maior, né? Então, analisando isso, eu vou pegar aquele pico, vou botar ainda um pouquinho a mais, um percentual a mais, e nisso eu vou calcular processamento e memória para o meu hardware novo, né? Quando a gente fala de storage, eu preciso saber se o meu hardware vai durar se o meu planejamento é que ele dure 3, 5 anos, e aí eu faço um percentual de crescimento de 20, 30% por ano, aonde eu hoje precisaria daqui a pouco de 100 tera, eu vou ter que comprar 200 para atender o meu percentual de crescimento lá na frente. Com cloud, isso aí, obviamente, ela tem um custo, né? O cara vai acabar pagando por recursos que ele não vai utilizar, pelo menos num primeiro momento. É dinheiro que está indo ali para ficar numa reserva, né? Em cloud, isso se inverte. O assessment que a gente vai fazer é para atender o ambiente atual do cliente, exatamente o que ele está precisando hoje. Por que isso? Porque a minha escalabilidade em cloud, ela é muito rápida. Eu preciso, em determinado período do mês para faturamento, por exemplo, eu preciso de 3 dias de um pouco mais de processamento, um pouco mais de memória. Então, em cloud, eu vou lá nesses 3 dias, aloco, eu pago somente por esses 3 dias, né? Depois disso, eu vou lá, reduzo o recurso. Então, eu estou usando de uma forma muito mais eficiente os recursos financeiros da instituição. Eu acho que esse é o principal fator. Storage, por exemplo, pô, eu coloco lá um target, né? Quando a minha capacidade chegar a 80%, me avisa, o sistema avisa, ó, você chegou a 80% do seu nível de storage. O cliente vai lá e compra na hora, o agente mesmo, como serviço, né? Já te abro o espaço, tá, Carlos? O cliente, como serviço, compra lá mais 10 tera e assim vai indo. Então, ele não está pagando absolutamente nada antes. Ele vai realmente pagar pelo uso. Carlos, pode complementar, por favor. Não, só complementando, Michel, e normalmente tem a garantia ainda do equipamento, né, que são de 3 a 5 anos, vai depender do equipamento, do fornecedor. Passou disso, normalmente, quando acaba esse tempo, aquela máquina, aquele equipamento não te atende mais. E é dinheiro jogado fora. Você fez um investimento absurdo, que a gente chama de lata, né? Em lata, e é muito caro, é um dinheiro muito caro de se investir. Como você falou, ela passa um tempo ocioso, né? Porque você faz um planejamento a longo prazo para poder até ter retorno desse investimento. E quando chega no final, tu não tem mais aquela garantia daquela máquina, e se acontecer alguma coisa, como é que está teu ambiente?
Então, você tem que fazer um reinvestimento e tudo mais. Na cloud, não. Você vai ter sempre os equipamentos atualizados e escaláveis, a qualquer momento. E essa é a grande vantagem, tá? Só complementando. Perfeito. Alex. O Alex também quer complementar? E aí na unidade o pessoal tem a falsa impressão de que eu pago uma manutenção para alguém ficar empurrando minha máquina antiga e fora de serviço, aí fora de me fugiu a palavra, Garantia, né? fora de que ela não tem mais o período de manutenção, Garantia, né? fora de garantia, obrigado, Carlos. Fica aquela falsa impressão de que eu vou ficar pagando o serviço mas vai chegar uma hora que essa máquina travar, cara, aí não tem o que fazer. Então tudo isso compõe um business case, né? Qual que é o preço do serviço da manutenção fora de garantia? Qual que é o preço da memória que foi que tu falou, Michel? Pô, de hoje para amanhã eu não consigo comprar memória é caro pra caramba, né? Então mesmo sendo avisado, esse custo vai ser diluído de uma coisa que vai acabar de novo. Obviamente tem um custo no cloud, você vai pagar um pouco cada vez que você cresce. Só que, como eu disse na primeira fala, o preço dessa tirada de dor de cabeça não tem preço, né? Então a gente tem que compor o business case para demonstrar para quem, para o CFO do hospital, para o dono do hospital, quais são esses benefícios. E são benefícios tangíveis e fáceis de mensurar. A gente tem que e aí a gente conta com o fornecedor para poder fazer esse business case com a gente, né? Porque já apresenta. Tem até uma pergunta que estava olhando aqui o bate-papo. Quer dizer então que para pequeno hospital também vale a pena? Se você fizer a conta, vale a pena, né? A gente consegue demonstrar isso que o que você tem de risco versus de necessidade de atualização versus serviços que você vai ter que acoplar porque a máquina está fora de garantia, se paga fácil. Se paga fácil. Eu acho que complementando, né, Alex, cara, o uso, muitas vezes, e na maioria das vezes, como você comentou, né, a memória é um recurso caríssimo hoje. A grande diferença é que em cloud, cara, além do tempo, que foi muito bem colocado por ti, né, qualquer recurso hoje, dependendo da marca e do servidor que você estiver usando, cara, dependendo do que precisa fazer o upgrade, vai demorar 30 dias para chegar dentro de casa, esse HD, essa memória, esse processador. Isso ali a gente acaba com esse formato, né? E eu acho que voltando ao ponto principal, né? Muitas vezes eu preciso de mais memória durante um período muito pequeno do mês. Então eu vou ali, subo aquela memória, pago por aquilo e depois eu baixo de novo para usar o resto do mês, né? Eu acho que essa flexibilidade que a gente tem com relação a isso é muito importante. E agregado a isso também, né? A gente tem o fator de licenciamento. Porque quando você faz uma compra on-premise, você tem que planejar aquele recurso para ele durar os 3, 5 anos que a gente está fazendo. Então, eu já vou precisar de mais processador, etc. E a maioria dos softwares hoje, principalmente banco de dados, ele é licenciado por processador. Então, daqui a pouco, uma licença que eu poderia começar bem menor, como eu já estou prevendo um recurso lá na frente, eu vou ter que comprar uma licença acima já. Isso vai me causar mais problema financeiro num curto prazo, né? Carlos, pode... Não, só 30 dias foi bem generoso ali, tá, Michel? Dependendo, pode chegar ali a 60, 90 dias fácil. Mas, assim, ó, dependendo do formato também que a empresa esteja disponibilizando, né? Se é um IaaS, se é um PaaS, né? Se é um SaaS, você não está comprando também ali só a cloud, né? Você está comprando um serviço. Muitas vezes ali um serviço agregado de banco, de monitoramento, de middleware, né? De sistema operacional, de segurança, que é algo que tu teria que ter um especialista para cada, pelo menos um especialista para cada área dessa dentro da tua instituição, e isso você consegue otimizar, tendo especialistas já conhece o negócio principalmente ali, e sabe, eles são, não que o time interno não seja assertivo, né? Mas consegue ser assertivo por conhecer aquele ambiente, tá? Então você tem uma gama de especialistas que também, dependendo da forma de serviço que adquire, que não seja só data center, né? Por exemplo, um SaaS, você vai ter vários profissionais ali, muito profissionais para apoiar no ambiente. Perfeito, ótimo. Ô, Michel, rapidinho só antes de tu continuar, desculpe, o pessoal que estiver nos assistindo, por favor, podem mandar perguntas, a gente está indo para a reta final e para o Michel concluir, então mandar perguntas e depois a gente vai abrir esse espaço para tentar responder o máximo possível. Pode seguir, Michel. Perfeito. Carlos, obrigado pelo comentário, muito pertinente. Daqui a pouco, inclusive, eu vou pedir para ti ainda explanar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que antes, inclusive, um ótimo comentário de alguns minutos atrás do Alex, né? E comercial aqui normalmente fala só das coisas boas, né? Mas também não é bem assim. A gente precisa ter muita calma. Então, uma boa
um bom funcionamento de uma migração, por exemplo, para a cloud, ela depende muito de um bom projeto. Esse projeto vai entender a necessidade, vai fazer um fluxo operacional de execução, de backups, etc., etc., para que isso consiga se tornar não uma dor de cabeça, e sim uma solução, né? A gente sabe que diversos fatores fazem com que a migração seja tranquila, mas a gente depende de link, por exemplo, que são de fornecedores externos, etc., que precisam ser levados em conta no momento de migração. Então, as coisas precisam funcionar de uma forma calma e tranquila e com muito planejamento, né? A gente vai para o Pareto, né? 80% de planejamento e depois os 20% de execução, cara, é rodar comando ali, trazer os dados e fazer o ambiente subir, né? Eu acho que esse é o principal ponto. E para isso, eu acho que vale o link, tá, pessoal? Da gente, óbvio que o Merchan sempre faz parte, né? Então, nós temos aqui na Float esses diversos níveis de serviço, tá? A gente parte desde um serviço de gestão básica, que é manter aquele ambiente performando, saudável, mas também nós temos níveis de gestão bem superiores, onde tem uma pessoa focada diariamente em análise do teu ambiente, em sugestões, inclusive, de melhorias de uma coisa aqui, outra ali. Então, Carlos, se tu puder, finalizando a minha parte aqui, agora te passando a bola, né? Se tu puder falar um pouquinho mais sobre esse serviço mais proativo que a gente tem, né, cara? Eu acho interessante, até para que todos saibam, é um serviço que o próprio Alex utiliza, então eu acho interessante a gente explanar um pouquinho melhor sobre ele. Não, perfeito. O Alex realmente tem uma experiência também muito boa que eles utilizam do nosso Lotus, né? Então, nós temos um time dedicado ao ambiente deles, por ser um ambiente também muito crítico, grande, onde fica olhando banco, aplicação, e é como o Alex falou, né? Deixou do médico estar ligando para reclamar que o sistema tá parado, tá lento, porque a gente consegue muitas vezes se antecipar ao problema e ser proativo, né? E aí a gente interage, inclusive, com o time de aplicação, já abrindo o ticket, mostrando onde é que está o possível problema, para que a gente torne esse ambiente cada vez mais resiliente, tá? Mas puxando um gancho também, Michel, eu queria aproveitar aí para falar um pouquinho também de tendência. O Cora, por exemplo, é um exemplo disso. A gente tem outros grupos, né, no mercado que é normal as aquisições, né? E aí, inclusive, aquisições de multiplataformas, e a tendência disso é você consolidar isso em um único lugar, para que você possa ter gestão das empresas e do grupo de uma forma geral, né? E a Cloud vem para ajudar nisso também, por exemplo, né? Que a gente pode fazer, por exemplo, bases centralizadas, onde todas as empresas podem consolidar os dados lá, e dali você pode fazer um data lake, ou qualquer outro tipo de extração de BI, mas você consegue ter esses dados consolidados. E aí essa é uma tendência grande de mercado, essa questão de big data, você ter grandes volumes de dados e depois você conseguir trabalhar esses volumes de dados de uma forma mais tranquila. Imagina isso no ambiente on-prime, você ter que estar gerindo tudo isso dentro de uma estrutura que muitas vezes não é escalável. Como é que você vai dar escalabilidade para isso, para poder pegar esses dados, que não é só armazenamento, é armazenamento e processamento, porque não adianta também você ter o dado e não trabalhar o dado, né? Então, a cloud vem para ajudar também nessa situação, tá? Oi, Michel. Eu acho que complementando, né, Carlos, além desses itens que tu comentou, cara, eu acho que um ponto importantíssimo que a gente não comentou tanto aqui no webinar hoje são as inovações, né, cara? Porra, eu preciso adotar um formato novo, eu quero começar a pensar num IoT, etc. Como é que eu faço isso com, normalmente, as instituições de saúde estão engargaladas com o ambiente? Pô, eu preciso criar aqui uma base teste, uma base de homologação aqui, só para esse item específico, para ver se realmente vai ter sentido. Normalmente no on-premise, cara, ou tu tem que comprar outro servidor ou tem que desligar algo, né? Quanto em cloud, tu sobe um ambientezinho, faz os teus testes, pode fazer, inclusive, testes de homologação de interoperabilidade, como o próprio Alex comentou há uns minutos atrás. E, cara, aquilo funcionando vai para o ar. Então, facilita absurdamente essa parte de inovação da própria instituição, né? Só como um complemento, tá, Carlos?
Não, perfeito. Eu acho que o próprio Alex tem essa experiência também, né, Alex? Esse mundo corporativo que vem adquirindo outras empresas e tem que consolidar tudo isso num único lugar. É um desafio, né, Alex? Sem dúvida nenhuma, ter tudo junto é mais fácil para gerenciar, é mais fácil para tomar conta, e é uma tendência, né? Não adianta a gente ficar pendurando coisas em cima da outra quando se adquire. Então, tentar colocar isso de maneira centralizada é o caminho que a gente segue na Core e outras instituições também o fazem. Obviamente, pensando caso a caso, talvez nem tudo faça sentido ir para a nuvem, né? A gente, foi o que o Michel falou, um projeto para que a gente possa explorar as possibilidades. Se é um dado que você usa um certo volume de vai e volta, lembra que o cloud é uma conta de luz, né? Então, se você vai implementar uma cloud sua, ou se você vai ver com parceiro, são todas as informações que você tem que levar em consideração quando vai criar esse tipo de ambiente. São decisões que tem que tomar de forma colegiada e usar um parceiro para que possa instruir a gente qual é o melhor caminho. Não, perfeito. Até porque a gente entende que a cloud hoje é uma extensão, né, da infraestrutura. Então, vai ter coisas que, de fato, vão ter que estar no on-premise, né? É mais interessante estar no on-premise, mas a cloud te dá uma possibilidade gigante aí de novos negócios, novos modelos de negócio dentro da instituição, tá? Eu acho que é isso, Lucas. Não sei se tem mais alguma coisa para comentar. Não, perfeito, gente. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Vamos responder agora aqui umas perguntas. Então, só reforçando para todo mundo, por favor, nos sigam lá nas redes sociais da Front da MV. Todo esse webinar vai ser disponibilizado depois a todos que foram inscritos, tá? Para que possa ser acompanhado, compartilhado. Espero que todo mundo tenha gostado. Vamos seguir para as perguntas aqui, pode ser? Agora eu quero ver se vocês são bons mesmo, viu? Quem sabe faz ao vivo. Bom, o Josias tinha perguntado, né, se cloud é viável também para pequenas e médias instituições. O Alex gentilmente já nos respondeu isso, então reforçando sim. Ainda tem o Michel aí para assumir esse compromisso para pequenas e médias instituições lá, que ele consegue fazer um projeto bacana aí que fique com um orçamento bem legal. Uma pergunta aqui do Jean para ti, Carlos. Qual é a recomendação para que não tenhamos invasões e roubo de dados em ambiente cloud? Como prevenir esses casos? Tá, eu até falei um pouquinho, tá, Jean? Existem vários protocolos de segurança que a gente pode utilizar. Tem parte de autenticação, criptografia, monitoramento, gerenciamento de identidade, segurança de rede. Aí a gente vai falar de firewall, WAF, VPN, né? Camadas separadas de rede para evitar que tenha esse tipo de invasão, isoladas. Backup, né, disaster cover, que a gente falou um pouquinho também, manter sempre o sistema operacional, os sistemas atualizados, que sempre vai sair features de segurança, né, constante, e o ambiente cloud tem que estar ali resiliente e recebendo essas atualizações. E, lógico, tem toda a parte também da educação. Como eu tinha comentado, não é só a cloud, né? Não é só o ambiente cloud. Existe toda uma educação e uma parte também da parte do cliente também, que também precisa se precaver com alguns critérios e responsabilidades de segurança, né? Porque não adianta a gente ter toda uma segurança do nosso lado e do lado da instituição ele não ter segurança nenhuma e deixar um canal aberto. Até porque, normalmente, a camada de segurança, a gente tenta comunicar diretamente entre a cloud e o cliente diretamente, justamente para tentar evitar comunicações externas. Mas se a comunicação da instituição não tiver bem resiliente, não tiver bem segura também, é um ponto que pode comprometer a segurança da cloud também, tá? Obrigado, Carlos. O Valdomiro, gostaria de saber como vocês veem a ZTNA na área de saúde como segurança de redes e informações. Acredito que ZTNA, Valdomiro, até pode falar no chat, deve estar se referindo a Zero Trust, né? Então, deixa eu até dar uma falada sobre isso. A gente vem... como o cloud lá um tempo atrás foi convencionada como o futuro, né? E agora a gente está há algum tempo já, agora que a gente está efetivando, eu acho que Zero Trust é sim uma solução inevitável, principalmente para alguns tipos de serviços na área da saúde. Vou dar um exemplo para vocês relacionados a home care. Né? Home care, onde a gente tem um processo, uma operação que basicamente todo mundo
todo mundo está na rua, o serviço acontece fora da sede, então não está na minha rede, então eu vou precisar de gateways, computador, tablet, enfim, pontos de acesso dentro da casa do cliente, a gente vai ter equipes volantes que estão fazendo as entregas, isso é inevitável que a gente, é inevitável dizer que a VPN não vai conseguir suprir isso, né? A gente sabe como é chato configurar em dispositivos móveis uma VPN para que ela tenha segurança, enfim, tem a questão de instabilidade de rede, aí a gente entra muito com o conceito, né, que Zero Trust, eu sempre brinco, não é uma tecnologia, né, é uma filosofia de vida que o pessoal de segurança está adotando. A gente já fez alguns testes, tá? Ainda é recente aqui na nossa, a gente já testou nossas ferramentas, Soul e Pep, funcionaram muito bem. Depende muito do fornecedor do Zero Trust, né? Então, que a gente faz essa camada junto conosco, a gente tem os nossos próprios fornecedores, a gente tem uma revenda de tecnologia Zero Trust que a gente utiliza. Mas, dependendo da característica do negócio, o Zero Trust é o que vai ser implementado como regra, tá? Além de citar home care, a gente pode falar de serviço de saúde pública aí que a gente também tem soluções, né? Onde a gente tem agentes comunitários que vão visitar as residências. Então, o Zero Trust é algo que deve crescer, ainda está devagarinho, mas a área da saúde eu acredito que deva crescer, principalmente para alguns tipos de serviço. Claudio Miro não falou nada ali, então espero ter respondido. Ô, Lucas, e depende também muito da camada de aplicação também, né? Para ajudar nessa questão, né? Não é só a camada de comunicação, mas a camada de aplicação também tem um papel fundamental nessa questão. E uma área que está crescendo bastante também é em radiologia, onde o cara lauda de um lugar que geralmente não é o hospital. Então, a gente já implementou na Core esse movimento para que eu possa ter a segurança necessária de um cara acessando o nosso ambiente de uma máquina que não é nossa, por exemplo. Então, sim um movimento que veio forte e é uma solução bastante viável para garantir a segurança de um equipamento não rede acessando uma rede que está protegida. A VPN não faz essa camada de proteção. A VPN abre o tubo. Se a máquina do cara tem problema, vem no tubo. Então, o ZTNA vai ajudar a gente a segurar isso. Perfeito. Obrigado. Tem uma pergunta do Wagner para ti, Carlos. Para funcionamento de cloud via VPN é necessário endereço de IP estático? Sim. A gente precisa de um IP para poder fechar a comunicação. Normalmente, a camada de VPN ela é passiva, né? A gente vai dizer qual é o IP e qual é a porta que está liberada para acesso de qual IP. Isso a gente tenta fazer para que a gente dê mais segurança e saiba de onde está partindo a comunicação, tá? Então, para VPN, sim. Ô, Carlos, aproveitando, a gente já falou de Zero Trust, né, como uma solução alternativa à VPN. Quais outras soluções que a gente tem que pode ser utilizada ao invés da VPN? Hoje é uma tendência muito do mercado publicar, né, aquele IP para a internet, justamente para poder ter essa flexibilidade, como você mesmo falou, de instituição de saúde, que a gente tem alguns clientes que precisam estar o agente na rua para fazer a comunicação e tudo mais. Então, tem camadas como o AF, por exemplo, para poder inibir ou ajudar nessa segurança, limitando as operações dentro da comunicação, limitando, inclusive, acessos. Eu posso bloquear tudo que for acesso de fora do Brasil, já bloqueio, não faça nenhum tipo de comunicação. Então, tem várias outras ferramentas, mas o AF é uma delas, por exemplo, que a gente pode utilizar quando a gente pensa em publicar esse IP, esse link para a internet, né? Para não ficar muito vulnerável. Beleza? Obrigado, Carlos. A gente agora vamos para a última pergunta aqui. Uma pergunta meio sacana do Arthur aqui, mas vamos lá. Vocês vão enfrentar isso aí. Para todos os três aí para responder. Eu não sei, eu não vou responder essa. Tô brincando, gente. Então, vai lá. Segurança versus desempenho. Olha só. Como a gente pode enfrentar o grande desafio na integração e disponibilização de base de dados entre instituições de saúde? Quem vai? Acho que o Michel tem que responder essa. Não é perto assim, né, Carlos? Essa aí é principalmente para ti, para o Alex, cara, que são os experts do negócio.
Não, assim, o desafio sempre existiu, né? É o que a gente tinha falado recentemente com relação às grandes empresas que vêm adquirindo cada vez mais outras instituições e isso precisa ser consolidado em algum lugar, né? É, a segurança, ela é inerente à cloud independente de qualquer coisa, tá? Então, a própria tecnologia vem trazendo essa flexibilidade da gente ter mais agilidade na segurança, até em novos protocolos de criptografia, de transmissão de dados, e que facilitam esse desempenho, tá? Sem falar dos equipamentos hoje que são disponibilizados nos nossos data centers, e cada vez mais eles têm dado mais poder computacional, mais velocidade, mais agilidade para esse tipo de situação, né? Não sei se a Alex quer complementar. É sempre o paradoxo, né? Quando você fala em segurança da informação, a gente sempre fala não, né? A segurança da informação é mais fácil bloquear, mas a tecnologia tem que estar preparada para viabilizar o negócio, né? O não é fácil, né? O não é o caminho mais curto. Como é que a gente viabiliza o negócio acontecer? E aí o que a gente faz a gente tem um catálogo de serviços onde sistemas podem ser adquiridos de acordo com a unidade, mas segurança da informação é uma coisa que é mandatória. É uma coisa que é mandatória, a gente tem lá produtos específicos que a Cora, toda vez que adquire uma unidade, implementa para controle de segurança da informação, e obviamente que esse tuning é feito por quem gerencia isso, né? Então, todo cuidado para que o arcabouço de segurança da informação não acabe impactando a operação é papel de tecnologia, né? Pensar como que a segurança da informação aplicada vai viabilizar o negócio é papel de tecnologia. E como é que ela vai se comportar com o ambiente fora da nossa rede, que é o caso do ambiente na nuvem, é o papel da tecnologia criar essa estratégia, né? Para que possa, através de um arcabouço que você definir que é o seu, criar uma conectividade, criar um acesso rápido e criar uma disponibilidade onde, no primeiro soluço, a gente seja alertado para que possa tomar as ações necessárias e proteger o ambiente e o dado do paciente. Alex, deixa eu te fazer uma pergunta até para complementar e ajudar, inclusive, no questionamento do Arthur, né? Eu acho que o foco dele aqui, obviamente, era também na segurança, mas eu acho que é mais na parte de como a gente enxerga hoje. Obviamente, a gente sabe que precisam de políticas governamentais para que isso aconteça, mas eu acho que o foco dele aqui é na disponibilização de bases entre instituições de saúde, tá? Não Cora com o HMV, por exemplo, etc. Como tu enxerga esse tipo de passo, cara, para que a gente realmente tenha uma interoperabilidade funcional nesse formato, do médico que está num hospital ou numa instituição conseguir visualizar o dado daquele paciente de outra instituição ou algo nesse sentido, entendeu? Eu vou ser polêmico, como eu fui no bate-papo com a VCIS há 3 semanas atrás. Falta vontade, cara. Assim, tecnologia a gente já tem, facilidade a gente já faz interoperabilidade de algum jeito, né? Por exemplo, a Cora já tem as mesmas empresas, falta vontade da área de saúde fazer isso acontecer. E é um assunto que toda a gente fala, a interoperabilidade é boa, ninguém tem a vontade de colocar isso em prática. A gente tem a iniciativa do SUS, por exemplo, que é uma iniciativa gigantesca, onde a gente consegue já fazer isso, mas falta que as empresas tomem a liderança, né? A gente fica naquela de, vamos ver se o governo vai, vamos ver se alguma instituição vai, mas falta a gente começar a fazer, a gente já tem isso entre instituições, né? E aí tem muito lance da parte financeira, de acordos comerciais, mas falta alguém com vontade para que isso possa se tornar uma coisa cross, que é onde vai trazer, sim, na opinião de todo mundo, e eu não estou falando como Cora, estou falando como Alex, uma grande virada na chave da saúde. Então, eu vim do mercado financeiro, a gente na saúde está há 20 anos em atraso. Esse negócio de interoperabilidade aconteceu no mercado financeiro, né? Esse negócio de open banking, a gente já tem isso agora. E foi um movimento que o próprio mercado provocou lá na finança. A gente, como mercado, tem que provocar esse movimento aqui na saúde. Porque a gente vai ficar esperando por um bom tempo aí alguma coisa oficial. Então, eu sou a favor da gente, talvez, por uma iniciativa capitaneada pelas instituições de saúde. Mas é uma opinião particular minha. Então, com certeza, falta vontade de todo mundo aí. Eu concordo. Muito obrigado. Eu acho que Alex. agora a gente conclui o questionamento do Arthur. Vai lá, Lucas. Perfeito, obrigado. Eu concordo, Alex, aí isso é uma característica do setor, né? A gente pode ver a TIS, né? Já está padronizada, está regulamentada, e em alguns casos ela não é plenamente utilizada.
Então, só para concluir. Fazendo aqui a nossa última pergunta, então, direcionada para ti, Alex, pergunta do Valdomiro. Como o time de TI do Cora vê o MDR? Está se referindo à resposta de ataques, né? A gente tem um arcabouço que, obviamente, não vou falar como é que funciona, mas a gente tem, sim, formas de mitigar isso e através do uso de MDR. A gente já consegue, sim, ter esse controle através de serviço. Porque, de novo, a gente não tem a ambição de ser uma empresa gigantesca de tecnologia, recursos de SI são caros e trocam de emprego assim como trocam de roupa, e a gente vai para o serviço. Serviço é o melhor movimento nesse sentido, na minha opinião. A gente tem um time enxuto que cuida do negócio com o viés de SI e o serviço de monitoramento, prevenção, controle, Red Team, Blue Team, a gente contrata como serviço. Muito obrigado, Alex. Obrigado, Carlos. Valeu, Michel. Agradeço a todo mundo aí que despendeu um tempinho aí para conversar conosco e nos ouvir. De novo, a gente vai entregar para todo mundo todo mundo que foi inscrito esse material, esse conteúdo. De novo, nos sigam nas redes sociais, Float e MV. E tenham todos um bom dia e qualquer coisa é só nos procurar aí. O Michel está sempre disponível, telefone 24/7 para atendê-los. Mais uma vez, muito obrigado, Alex, por disponibilizar esse tempo para bater esse bate-papo conosco. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Obrigado, pessoal. Um abraço. Grande abraço aí. Abraço a todos.